Olá, sejam bem-vindos à nossa cobertura da Intersolar. Eu estou aqui com o André Bovezan, Country Manager da Sage. André, você pode apresentar um pouquinho mais para a gente da sua companhia? Claro, vai ser um prazer. Bom, a Sage é uma companhia chinesa, fabricante de inversores fotovoltaicos, que tem uma linha bastante completa de produtos sendo oferecidos para o mercado brasileiro. Nós temos soluções em microinversor, inversores on-grids, soluções híbridas, baterias, tanto para o cenário residencial quanto comercial e industrial. Estava tomando nota que a Sage ela já ocupa a 4ª posição em sistemas de armazenamento instalados e a 2ª em importação de inversores voltaicos. Quais são os objetivos da empresa no mercado brasileiro daqui 3 a 5 anos? Olha, olhando em termos de objetivo, a Sage não tem a preocupação em ser o maior, o segundo maior. A questão do posicionamento a gente entende que é consequência de um trabalho bem feito, de maneira bastante consistente. Mas o nosso desejo é ser a marca predileta dos integradores fotovoltaicos no Brasil, através do reconhecimento de um produto que performa, que tem boa qualidade, de um centro de atendimento ao integrador, né, um serviço de pós-venda rápido, eficiente e principalmente que entrega para o consumidor final aquilo que ele está buscando, seja a economia na conta de energia ou a segurança energética para não ficar sem energia quando a concessionária não puder prover a energia que ele vai consumir, né? Então, gradativamente, né, ano após ano, é um serviço muito árduo, bastante complexo, mas a nossa equipe se envolve totalmente ali, se entrega mesmo para fazer o melhor serviço e como consequência a gente pode hoje, né, conferir esses números para a gente, lógico que nos deixa bastante orgulhosos, mas não é o foco do nosso trabalho. O nosso foco é fazer sempre o melhor e ter como consequência, né, um resultado tão significativo nos enche de orgulho. Bom, e falando um pouquinho mais de CHS2, quais foram as adaptações técnicas e de engenharia que foram feitas no CHS2 para atender as condições específicas do mercado e também da rede elétrica brasileira? Olha, sua pergunta é perfeita. O CHS2 é uma solução muito robusta, muito completa. É um inversor fotovoltaico de 50 kW com um banco de bateria de 100 kWh integrado. Também integrado um sistema de combate a incêndio, com detecção de fumaça, também detecção de inundação. Também tem um sistema de refrigeração integrado, ou seja, ele é muito completo e ele permite uma aplicação fácil em vários cenários diferentes, mesmo naqueles mais exigentes. E a gente não fez nenhuma adaptação para tropicalizar ou baratear o produto. A mesma solução que a gente entrega em mercados que são muito exigentes, como a Alemanha, outros países da Europa, alguns países asiáticos, a gente traz para o Brasil, porque entende que o cenário e as necessidades são muito similares, né? Então, o que a gente tem de melhor hoje de entrega a nível mundial, a gente traz para o cliente brasileiro. E esse é um grande diferencial, né? Sim, seguramente. A gente está muito preocupado em entregar a solução da maneira como o cliente precisa, principalmente porque quando o cliente precisa desse tipo de solução, ela não pode falhar. Ela tem que entrar em campo marcando gol. E é isso que a gente pensa para o mercado brasileiro, trazer o que tem de melhor por um custo justo e que faça sentido para as demandas do mercado aqui no Brasil. E faz jus ao nome solução, né? Ela tem que Sim, ser uma solução realmente para o cliente. Totalmente. Bom, a gente tem visto aplicações globais do CHS2 em diferentes setores. Em quais segmentos do mercado brasileiro, e aí a gente está falando um pouquinho do residencial, do comercial, do industrial ou do público, vocês enxergam maior potencial de adoção imediata? Olha, seguramente para o agronegócio. Então, principalmente o cliente que está lá no fim de linha, ele não consegue contratar mais demanda ou tem instabilidade no fornecimento de energia. Às vezes a pessoa, um fazendeiro, né, tem ali uma cultura que é muito sensível, trabalha com pivô de irrigação, não pode ficar sem energia. Às vezes é difícil a operação com gerador a diesel. Essa é uma solução fantástica para esse tipo de aplicação. O cliente que tem um aviário, né, imagina a hora que perde energia, algumas horas sem energia, ele perde ali toda a produção que ele tem, né?
laticínio, que também é muito sensível à variação de temperatura, precisa de energia funcionando. Seguramente para o agro brasileiro esse tipo de solução a gente emprega imediatamente, mas a gente pode expandir, né, para o cenário comercial, industrial, quem tem câmara de refrigeração, tem vários outros cenários que são muito pontuais, né, e que é indispensável uma solução como essa. E a gente traz uma solução diferente, de fácil aplicação e muito robusta. Perfeito. A aplicação ela é rápida também? Totalmente, porque essa solução ela já vem toda montada. Então o integrador, o instalador, ele precisa conectar o lado de corrente alternada, de corrente contínua e está pronto para uso, né? A configuração também é muito flexível. O instalador ou o cliente pode configurar para uma quantidade muito grande, né, de necessidades, pode determinar de que forma vai descarregar as baterias, se vai carregar a partir da fonte fotovoltaica, ou através da rede da concessionária, ou através de um grupo gerador a diesel. Você pode conectar vários equipamentos desse em paralelo, pode integrar com a rede existente, né? Então é muito fácil de utilizar e o melhor, a nossa equipe técnica aqui no Brasil está à disposição dos nossos clientes para fazer o comissionamento, para orientar, porque a gente tem uma equipe robusta, técnica, local aqui no Brasil para orientar. Então a gente entende que esse ecossistema favorece muito a aplicação desse tipo de solução. Ela é muito parruda, mas por outro lado é muito simples. Maravilha. E como que vocês avaliam o marco regulatório e as políticas de incentivo no Brasil para armazenamento e também para geração distribuída? Olha, a rede elétrica brasileira tem vários gargalos. E para a gente poder impulsionar essa solução que é tão importante, é fundamental a gente ter um marco regulatório e, mais do que isso, a gente ter uma segurança jurídica, porque os investimentos são de longo prazo. Quem investe precisa ter a segurança de que no curto e médio prazo as regras do jogo não serão alteradas. Isso vai favorecer uma análise mais complexa, mais completa, e dessa forma a gente entende que vai ser impulsionado esse modelo de armazenamento de energia no Brasil, complementando o sistema já existente. Então é indispensável, a gente enxerga com muitos bons olhos. Maravilha. Em um mercado cada vez mais competitivo, quais são os principais diferenciais do CHS2 em relação a outras soluções híbridas que nós já temos disponíveis na região? Olha, a primeira delas é que é um sistema completo. Em uma única solução, o cliente vai encontrar toda a necessidade dele pronta já para instalação. E além disso, esse sistema permite uma flexibilização de uso muito grande. Não importa o cenário, se ele vai complementar isso com diesel, com a rede elétrica, com o sistema fotovoltaico ou sem o sistema fotovoltaico. E além disso, a gente tem todo o nosso time técnico à disposição para acompanhar o cliente no campo, para orientar como fazer da melhor forma possível, para que lá no fim, o cliente que está investindo nessa solução, ele tenha o retorno esperado, esse equipamento, essa solução entregue aquilo que ele deseja. Eu acho que nenhum outro fabricante entrega uma solução tão completa, funcional, segura, robusta e com suporte técnico bastante qualificado e à disposição do cliente aqui no Brasil. André, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Nós amamos conhecer um pouquinho mais da Sage. E a gente ama contar um pouco mais da Sage para o seu público.